Ele já passou por jornal, revista, agência e até campanha presidencial. Hoje lidera estratégias de comunicação e reputação para o setor de energia e inovação. É logo depois da vinheta. Com mais de 2 décadas de experiência em comunicação organizacional, relações públicas e jornalismo, o nosso convidado construiu uma trajetória sólida e versátil que transita com fluidez entre o hard news, as agências de comunicação e o universo corporativo. Foi repórter, colunista, editor, executivo sênior e gerente de comunicação em grandes veículos e empresas. Formado em jornalismo pela Universidade de Guarulhos, com especializações pela Casper Libero e pela FGV, já atuou em projetos para veículos como o Diário Lance, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e revista ESPN. Em 2018, coordenou a assessoria de imprensa do então candidato a vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Atualmente, lidera estratégias de relações públicas e thought leadership. Entre seus clientes está a Casa dos Ventos, principal empresa de energias renováveis do país. É também colaborador da revista Esfera do Grupo Exame, membro do Grupo de Ética na Comunicação da Abracom e segue, como ele mesmo diz, vivendo de contar boas histórias. O jornalista Alessandro da Mata é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente traz jornalistas, comunicadores, gente que trabalha em redações, gente que trabalha em agências, pessoas que não são comunicadores, mas que entendem o poder da comunicação para o seu negócio. É onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o Alessandro da Mata, eu queria lembrar você de se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa, ativar o sininho de notificações para saber sempre que tiver um novo episódio no ar, sempre um novo vídeo, uma nova história aqui no ar, e também mandar sua sugestão de pauta, suas críticas, se você tiver, compartilhar com seus amigos, seus familiares. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós. E se você ainda não segue a Lupacom nas redes sociais, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo na sua tela. Alessandro da Mata, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra te receber. Imagina, eu que agradeço, é um prazer podermos conversar sobre comunicação, sobre contexto, sobre perspectivas e tendências dessa área, então estou à sua disposição. Legal, Ale, obrigado. O Ale é um amigo de longa data, nós já trabalhamos juntos em algumas oportunidades, né? Sem dúvida. Uma longa história juntos aí na comunicação. Para começar, eu queria saber o que te levou a escolher o curso de jornalismo. O que te levou a ser jornalista? Ah, bacana. Bom, isso me remete aí um pouquinho à infância, à adolescência, né? Principalmente à adolescência. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, meu pai tinha autoescola para motoristas e nós morávamos no andar de cima da autoescola. E ele assinava a Folha de São Paulo e o Estadão. Naquela época, não vou contar aqui exatamente a minha idade, senão eu vou entregar, né? Mas naquela época era comum as pessoas lerem os veículos impressos, né? Para passar o tempo, para buscar informação, enfim. Então eu tomava meu café da manhã e obviamente eu descia na autoescola para poder fazer essa leitura. Uhum. O caderno de esportes era o meu preferido, né? Afinal de contas eu era só um adolescente. Mas já era uma forma de eu tomar contato ali com uma melhor escrita. E aquilo me despertou a vontade de ler cada vez mais, de modo a... Eu estudava no Conselheiro naquela época, e lá a biblioteca era enorme. O Conselheiro, uma escola pública aqui de Guarulhos, né? E naquela época eu tinha a possibilidade de frequentar, após a aula, a biblioteca. E lá a coleção da editora Ática, não sei se você teve a oportunidade, imagino que sim, ela estimulava a nossa imaginação, a criatividade. Então, acho que começou um pouquinho por aí. E eu tinha também, eu não sei se você lembra, putz, eu vou acabar entregando a idade, não vai ter jeito. Não sei se você lembra dos bonecos Comandos em Ação. Sim. Eu tinha bolinhas de gude e eu simulava narrações, eu imaginava que era o Galvão Bueno, né? Então, tanto com o jogo de futebol de botão quanto com esses bonecos, eu me via ali fazendo algumas narrações. Então, acho que começou o viés aí de comunicação, de jornalismo, começou um pouquinho por aí. Pô, que legal, coincidência, porque eu também fui atraído por jornalismo através do jornalismo esportivo, né? Eu sempre também fui muito fã de esportes, desde pequeno. Fazia a mesma coisa, jogava futebol de botão, tinha tabela de campeonato, e tinha quem ia narrar. Se era o Oscar Ulisses, se era o Osmar Santos, se era o Oswaldo Maciel, e eu imitava os jargões de cada um deles, né? Meu sonho, quando eu fui fazer, eu quero fazer jornalismo para ser repórter de campo, eu quero ser repórter de campo. Olha aí. Um dia até tive uma passagem de repórter de campo, mas depois a gente
depois que a gente entra na faculdade, começa a trabalhar na área, a gente percebe que a área é muito mais ampla do que isso, né? Mas que legal, que coincidência bacana. E como é que foi o início da tua carreira? Depois que você se formou, como é que foi o início da sua carreira? Ah, legal, boa. Então, eu fui fazer a universidade primeiro, a Universidade de Comunicação, destinada a jornalismo, na FIAN da FMU, que na época se localizava no Morumbi, morando aqui em Guarulhos. É uma distância considerável. Exatamente, né? No período da manhã, pegar aquele trânsito, cruzar a cidade. Mas foi super importante porque a universidade, óbvio, ela não traz todas as informações que você precisa sobre a comunicação. Você vai descobrindo ao longo da sua carreira. Mas ela te introduz com relação a alguns aspectos da comunicação e do jornalismo que são importantes para você trilhar essa trajetória. Lá eu tive algumas oportunidades que me fizeram, que me abriram possibilidades, né? Primeiro, conversando muito com profissionais ligados à área esportiva, eu comecei a definir para qual segmento eu realmente iria. E pelo fato de eu gostar muito de leitura e de escrever, eu entendi que o Hard News impresso podia ser um bom caminho. E aí, num dado momento, no primeiro ano de faculdade, veio um estalo, eu falei, cara, eu vou bater lá na porta do Lance. O Lance era o principal jornal esportivo da época, muito informativo, criativo, colorido, era uma febre. Todo mundo... E pautava outros veículos de comunicação, né? Então eu resolvi um dia, eu saí da faculdade, fui almoçar lá perto do Lance. Na cara e na coragem. Total. Não conhecia ninguém. Cheguei lá na portaria e falei, olha, eu estou em busca de um estágio. Quem que pode me atender? Olha só como são as coisas, né? Tinha um chefe de reportagem naquele momento do lado de fora da redação. Eu ouvi você falando. E ouviu eu falando. Ele falou, vem cá, entra aqui, vem conversar com a gente. Ele me deu a oportunidade. No final de semana subsequente, eu já estava trabalhando lá. A gente chamava de freelancers aos finais de semana para apoio à rodada, né? As rodadas de futebol tem assim um volume imenso, sábado e domingo. E então foi a minha primeira oportunidade com comunicação, com jornalismo esportivo. Ainda estudando. Ainda estudando. E depois daquilo eu fiquei praticamente 12 anos com comunicação esportiva, né? Foi uma carreira muito longa. Só no Lance foram 9 anos entre idas e vindas, né? Primeiro momento com esses freelas de sábado e domingo, depois passou para quarta, quinta, sábado e domingo. Passados 3 anos, e aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente, veio um furo de reportagem que me galgou a oportunidade fixa lá e por aí foi. Mas a universidade me deu outras oportunidades além dessa. Pelo fato de eu gostar muito de esporte e praticar atividade física, eu acabei conhecendo lá um colega que fazia o curso comigo e que já era bandeirinha da Federação Paulista de Futebol. Não só da federação, como da CBF. Um cara extremamente carismático, um líder positivo, sempre feliz. E aquilo me deu uma coceira. Eu falei, caramba, como é que esse cara pode ser tão feliz sendo bandeirinha? Que é uma profissão ingrata, né? Convenhamos, né? Xingado o tempo inteiro. É uma pressão danada. Sempre vai desagradar alguém. Aquilo me deixou uma pulga atrás da orelha. E eu carreguei aquilo. Anos depois eu fui fazer o curso na Federação Paulista. Me tornei árbitro da Federação Paulista por 15 anos. Estive em 3 finais de competições, como bandeirinha também. Sub-17, Sub-20. Essas 2 com participação do Corinthians. E um amador de estado, um pega pra capar danado. Mas enfim. Depois a gente pode também avançar um pouquinho nessa história. Mas aí na faculdade, só para concluir essa questão da faculdade, eu no segundo ano... eu tive uma oportunidade de ingressar no universo corporativo. A Uzi Minas, uma das sedes da Uzi Minas aqui em Guarulhos, tinha uma vaga para a área de qualidade do setor de transportes, de uma empresa subsidiária. Nada a ver com comunicação. Não tinha absolutamente nada a ver, olha só. Só que na área da qualidade, eu entrei, né, na Uzi Minas, e na área da qualidade, eu comecei a visitar montadoras, grandes montadoras automotoras, de veículos automotores. Então eu ia a Volkswagen, ia a General Motors, a Ford, por aí vai, para entender a qualidade, pontualidade, cordialidade, uma série de aspectos da entrega da carga da Uzi Minas nessas montadoras. E aí eu percebi que ali
existe uma chance para que a gente pudesse comunicar isso de uma forma mais qualificada internamente. Então, surgiu a possibilidade de estruturar uma intranet, um boletim informativo, e aquelas informações eram muito ricas para todos os operadores de logística, porque eles não tinham a noção clara se eles estavam mandando o veículo no melhor horário, se o acondicionamento da carga estava correta, como é que era a cordialidade dos motoristas, que não necessariamente tem um super preparo. Então, foi um início assim, extremamente importante para minha carreira. Não, e legal que você estava numa função que não tinha esse viés. Tinha esse viés. Você enxergou isso e puxou, né? Exato, acrescentou valor. Eu conheci a minha esposa lá, a Ariane, que é psicóloga, que está na Uzi Minas até hoje. Então foi uma passagem assim riquíssima. Muito legal. E que eu guardo com um enorme carinho. A gente se conheceu no Lance, inclusive, né? Numa das suas passagens lá no Lance, eu atuei lá como freelance na época da Copa de 2010, na África do Sul. Eu lembro que na época eu fazia um trabalho de assessoria de imprensa na Câmara Municipal de São Paulo. E um colega nosso em comum, o Wilson de Sá, jornalista, ele me contou, ó, eu tô indo lá pro Lance fazer um trabalho de freelance lá para apoiar o pessoal que foi para a África cobrir a Copa, né? Então ficou desfalcada a redação, precisa de gente lá para trabalhar, principalmente no final de semana e tal. Aquela coisa que você falou. Você não tá interessado? Eu falei, tô, porque assim, eu também comecei a carreira na redação, né? E assim, é o que estimula. O que estimula, né? Assim, a gente sabe que sempre eu estava na assessoria, mas eu queria fazer alguma coisa em redação. E foi quando a gente se conheceu. Naquela época você era um dos assinantes da coluna De Prima, não era isso? É isso. Né, que falava sobre negócios no futebol e tudo mais. Quais são as histórias que você coleciona, que você consegue destacar do Lance no período que você passou por lá? Cara, o Lance foi muito rico, porque no Lance a gente tinha a oportunidade de exercer um comportamento, uma característica mais multimídia do jornalismo. Então lá, além de escrever para jornal, nós escrevíamos para site, nós exercitávamos o aspecto rádio ou num formato de voz, exercitávamos também TV. O Lance foi um dos primeiros veículos de comunicação a entender, veículos impressos, a entender a força, né? E esse movimento de ser multiplataforma. Ser multiplataforma, perfeito. Então foi uma oportunidade também riquíssima. Eu fiquei 9 anos lá, galgando diversas posições. Então fui produtor, fui repórter, tive a oportunidade de trabalhar com clubes editoriais. E na última passagem, como colunista interino, substituindo um dos colegas, em alguns momentos, um dos colegas muito experiente. E eu acho que o mais curioso dessa passagem é o fato de que todo mundo quer estar no campo, quer estar acompanhando de perto a bola. Só que alguém precisa fazer o que está por trás disso. Né? Alguém precisa contar essa história. Porque o futebol não acontece por acaso. Ele tem um aspecto profissional muito forte por trás. Então, a coluna ela trazia informações desde aspectos de gestão desse universo esportivo, investimentos, o controle financeiro, possíveis parcerias de negócios, aspectos jurídicos, de marketing. Né? Óbvio, uma coluna que abria o jornal, então uma responsabilidade enorme, né? E, assim, foram N episódios curiosos, né? Uma coluna como essa, que é uma coluna de bastidores, você tem que ser extremamente cuidadoso e preservar muito a fonte. Para você, principalmente, você zelar pela sua própria credibilidade. Então, ainda paira nos clubes, ou naquela época ainda pairava, um certo amadorismo, mesmo em clubes grandes de Série A. Uma certa rivalidade entre dirigentes que gostariam de assumir alguns papéis de protagonismo, enfim. Então, muitas vezes chegava uma informação de dentro da direção que não necessariamente era uma informação verdadeira. Você precisava checar com 2, 3, 4 fontes até você ter a segurança. Só que você tem o desafio de produzir conteúdo todo dia. A coluna era todo dia. Né? Nós tínhamos 10 notas por dia naquela coluna, trabalhávamos em 3 pessoas, uma pessoa no Rio, 2 em São Paulo, mas tinha também o site, e no site nós tínhamos alguns desafios, algumas metas, uma volumetria, né? Tanto de produção de conteúdo quanto de audiência. Então isso, obviamente, gerava uma pressão. Claro. Né? Mas assim, foram N histórias de bastidores.
E eu lembro de uma passagem curiosa. Eu tive a oportunidade uma vez de estar no camarote da diretoria do São Paulo Futebol Clube. Na época era o Juvenal Juvencio, o presidente, um presidente extremamente folclórico, né? Cheio de frases, de bordões e tal. E o Juvenal era um líder assim nato que gostava de mexer com tudo, né? E eu me lembro de um episódio onde eu tô lá no camarote conversando, nessa época já tinha o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, e daqui a pouco o Juvenal solta uma ordem lá, faltando meia hora para iniciar um jogo do São Paulo, suspende a venda dos ingressos do setor tal, diz que tá lotado, pode falar que tá lotado. Pô, mas aí como é que acontece um negócio desse? Tem ingresso, mas você manda suspender, né? Você fica se perguntando, isso é notícia, né? Mas ao mesmo tempo eu estou lá como um convidado. Então, assim, tem sempre um jogo de cintura que você tem que ter e você tem que saber qual é o momento exato de você trazer alguma informação, levar alguma informação à frente, não levar, e aonde você deve estar, aonde você não deve estar, sim, né? Então, isso vai preparando você, vai galgando você para outras situações. Não é toda informação logo de cara que você vai... eu tenho uma informação e eu vou levar. Que ela seja, né? Eu vou levar isso à frente. Eu consigo comprovar aquilo, né? Então, assim, tem aspectos que cercam isso que não necessariamente você aprende na faculdade. Você vai ser talhado pelas conversas que você tem com colegas mais experientes, por vivências que você vai ter. Então, são coisas que te preparam não só para o jornalismo, mas para a vida. Para a vida, exatamente. E qual foi o furo de reportagem que te garantiu a vaga fixa lá no Lance? Legal. Depois de ter feito o jornalismo, eu fiz um ano e meio de educação física aqui na Universidade de Guarulhos. Eu imaginava que fosse, no futuro, como eu sempre gostei de esportes, fosse uma possibilidade de eu vir a trabalhar, ter algo adicional para trabalhar. E aí eu fiz um ano e meio de educação física, e o professor de educação física na Universidade de Guarulhos era irmão do Neilton Moura, treinador da Malrin Imagem. A Malrin estava num período de escanteamento. Ela tinha sido pega num exame antidoping. E ela não tinha clareza absoluta se ela ia voltar para o jogo ou não, né? Voltar para o salto. Só que, coincidências do destino, eu conversando com o professor, ele ainda não sabia que eu era jornalista e tal, mas comentou comigo, eu tô indo pro Ibirapuera, né? E eu vou encontrar com meu irmão, porque a Malrin Imagem tá começando novamente a praticar as atividades para poder voltar. E aí eu falei, poxa, juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-la com exclusividade. Aquilo deu uma capa, uma manchete significativa na capa do jornal, uma página inteira. E eu gosto muito da frase que a gente escolheu para aquela matéria, que é eu não tenho pressa e não quero pressão. Então, assim, eu vou fazer numa boa, não adianta me pressionar. E a Malrin, um fenômeno, né? Sim, ganhou medalha de ouro, assim. Um personagem incrível, incrível. Pessoa humilde, agradável. Então, ali o Lance tinha premiação todo mês para estimular os jornalistas com relação a qual foi a melhor reportagem daquele período. E a minha foi escolhida naquela ocasião. E aí, óbvio, os editores entraram num consenso e falaram, pô, o cara deu um furo desse, não dá para deixar o cara do lado de fora. Né? Então foi assim, começou. Depois eu tive uma outra oportunidade que foi a da Máfia do Apito. Um caso super emblemático, inclusive agora está disponível na Globoplay. Quem puder assistir, assista, porque realmente esse programa está excelente, está fora de série. Passado um ano, nós tivemos a oportunidade, junto a uma colega chamada Nathalie Gedra, sim, você deve conhecer, por passagens por diversos veículos importantes de comunicação, Bandeirantes, Globo, ESPN. Acho que ela ainda está na Inglaterra nesse momento. Fizemos uma parceria e fomos atrás de Edilson Pereira de Carvalho, Paulo José Danelon,
árbitros de futebol, né, que foram pivôs aí, foram personagens centrais na manipulação dos resultados do Campeonato Brasileiro de 2005. Isso. Teve o Corinthians, salvo engano, como campeão. Sim. E o 20 anos atrás. Internacional até hoje reclama Até hoje disso, reclama, né? E aí nós fizemos uma super produção. Eu tive a chance de conversar com a família do Paulo José Danelon. O Danelon, depois dessa situação completamente esdrúxula, né, participar ali de um caso de corrupção, trabalhava num motel, escondido. Um ano depois do escândalo. Com medo, né, de retaliação. E a família mal queria saber dele. Caramba. Situação complicada. E que rendeu um outro prêmio Lance. Né? Então, assim... Essa foi pra revista, não foi? Pra revista Lance a Mais? Foi pra revista Lance a Mais, exato. Que legal. E são, assim, lembranças que a gente guarda com enorme carinho. Né? Sim. Falando em revista, eu lembro de uma que a gente fez a quatro mãos. Eu era editor da Folha Metropolitana, em Guarulhos, e você veio para fazer a edição da edição especial de aniversário da Folha, que todo ano era a mesma coisa, né? Era um jornalão com várias páginas, muita matéria de história da cidade e tudo mais. E naquele ano você participou de um projeto, uma concepção que era diferente, era para falar sobre sustentabilidade, já naquela época. E ficou um produto muito bem feito, muito bacana. E eu me lembro de algo que foi muito legal, que naquela época, assim, foi 2013, se não me engano, 13 ou 14. É isso aí, 13. Essa coisa do trabalho remoto não era tão comum. Sim. Como é hoje, como ficou muito, muito forte durante o período da pandemia. E eu lembro que você iniciou o projeto, nós contratamos repórteres, fotógrafo, exclusivo para esse produto editorial. E no meio do caminho você estava num processo seletivo, você lembra disso? Para assumir um cargo na Shea Laboratórios. E você, Paulo, não queria largar o projeto no meio, eu tô super empolgado aqui. Eu falei assim, cara, você não consegue tocar? Vamos tocar junto, né? Você já começou, o pessoal já tá com você, trocando as pautas e tal. E você foi para a Shea e continuou trabalhando remoto lá, e a gente fechou aquele material naquele ano. Foi um produto bem legal, né? Muito. Nossa, que lembrança mais gostosa que você pode trazer aqui. Uma revista de sustentabilidade, né? Essencial. Nós tínhamos pelo menos 2 repórteres conosco, inclusive um deles se tornou vereador aqui da cidade, o Guto Tavares. Estava na equipe, é verdade. Né? Muito bacana. E assim, a gente fez um raio-x da cidade, a gente pôde trazer um olhar diferenciado em relação à cidade. Todo mundo acreditava que a cidade ainda era uma cidade meramente dormitório e que era impulsionada pelo setor industrial. E a gente foi atrás e descobriu que não, que na verdade comércio e serviços já tinha uma representatividade muito maior do que se imaginava. A gente contou histórias tão deliciosas, tão gostosas, né? O público não tinha noção que Guarulhos tinha 15 parques públicos. Onde que eu vou frequentar? Onde que eu vou ter lazer em Guarulhos? Mas tem 15 parques públicos. Sim. Não, Guarulhos tem uma represa. Peraí, aonde? Isso fica onde? Né? Então, assim, foram, salvo engano, 162 páginas de qualidade. Eu lembro do impacto que causou na cidade, né? Nós recebemos elogios do CIESP, de várias instituições. E, poxa, uma pena que o projeto não pôde continuar, mas emendando com a questão do Shea Laboratórios, né? Eu, até mais ou menos 2012, eu fiquei praticamente 12 anos trabalhando com jornalismo esportivo. E quando foi mais ou menos em 2009, eu fiz um Master em Gestão do Futebol pela FGV. Uma Federação Paulista de Futebol tinha uma parceria e os árbitros que tinham se destacado tinham 50% de desconto no curso. E aí eu fiz inclusive com o Salvo Espínola, que é, né, um árbitro também renomado e comentarista de TV. E era justamente para poder dar ainda mais base para eu poder trabalhar com a coluna, com a Deprima. Então nós tivemos aulas ali extremamente significativas, relativas a balanço financeiro, a marketing, todos os meandros que circundava os aspectos extra-bola, né, os bastidores da bola. Legislação, Lei Pelé, uma série de coisas. Que preparava a gente para, caso quiséssemos trabalhar com gestão esportiva, era um campo enorme. Sim. E aí lá eu tive a honra de conhecer 2 colegas com quem eu formei uma parceria para a gente trabalhar com as revistas Match Day.
Nós obtivemos, junto ao Luiz Gonzaga Beluso, que era presidente do Palmeiras, e o Luiz Paulo Rosenberg, que era o diretor do Corinthians, o licenciamento, a autorização para licenciar essas revistas. Começamos a produzir, distribuímos elas nos principais camarotes, nos melhores setores. A Match Day era uma revista que tinha as notícias do próximo jogo, do jogo do momento. A pessoa ia para o jogo, tinha ali as informações do jogo, pessoas que ainda não conheciam os principais cantos da torcida, informações de onde ele podia comprar ingresso de uma forma mais fácil, as lojas conveniadas, as lojas parceiras, naquela época tinha muita loja parceira. E a gente trazia algum tipo de bastidor também dos clubes, porque pelo fato de ser licenciado, a gente tinha parceria com os assessores de imprensa dos clubes. Então a gente tinha ali alguns privilégios, podemos assim dizer. E a revista durou 2 anos, nós começamos com Corinthians e Santos, e depois São Paulo e Palmeiras. Fizemos algus produtos especiais na época era PAEC, que depois veio a ser Audax, né? Com Luiz Carlos Brunoro, que é também uma pessoa fora de série, me deu a oportunidade de palestrar na Faculdade de Trevisan, enfim. Um monte de lembrança gostosa. Legal, né? E aí, enfim, finalizado um pouco esse processo, veio a revista Essencial de Sustentabilidade, e justamente eu tinha interesse em voltar para o universo corporativo. Na nossa área, universo corporativo, para quem é profissional de comunicação, a não ser quem esteja galgando aí uma posição de empresário, não empreendedor, mas de empresário, te possibilitava alguns ganhos importantes. Não só ganho do ponto de vista de desafio, mas de você não trabalhar tanto aos finais de semana, uma série de coisas que impactam no seu dia a dia. Eu vim descobrir a varanda da minha casa, sei lá, assim, já com 30 e poucos anos de idade, porque eu trabalhava aos finais de semana todos, ou com arbitragem ou com jornalismo. E aí e também é um setor da comunicação que paga melhor também, né? Exato. Também. Exato. E aí eu achei que tinha uma vaga, era uma vaga para analista de projetos digitais. Só que dentro do escopo da atividade tinha também a responsabilidade de ser o gestor do camarote da companhia no estádio do Morumbi. Eu já me relacionava com a Adalberto Batista. O Adalberto Batista era diretor de marketing do São Paulo, foi o cara que potencializou os camarotes no estádio. Tudo começou com ele. E eu falei, pô, essa vaga é a minha cara, não dá para deixar escapar. Me candidatei. Teve uma certa onda lá, pô, mas será que é o Alessandro mesmo? Vamos vir mais pessoas, não sei o quê. Insisti, liguei lá pra pessoa que era a pessoa que tava saindo da vaga. Falei, cara, você precisa me ajudar. Essa vaga aí tem a minha cara. E o cara tava com uma oportunidade para ir pra uma outra posição lá, uma posição legal. E ele também, pô, não ata nem desata aqui, tá bom, vou te dar uma força. E aí deu certo. Eu fiquei quase 3 anos com a Axê. Foi um projeto incrível, porque foi toda a modernização dos sites do Axê. O Axê não só tinha o site do próprio Axê, como da Biosintética, que era a empresa de genéricos. E o volume de produtos dessas duas organizações nos levou a ter mais de 800 páginas nesses sites, porque cada produto precisava de uma página. Nossa! Então foi um projeto... Imagina a estrutura digital para isso também, né? Foi um projeto que durou, assim... a gente tinha estimado ele para 1 ano e meio, durou 2 anos e meio, porque no universo corporativo as coisas não andam com a mesma velocidade de outros, né? Você precisa de uma série de aprovações, às vezes algumas áreas não estão com a mesma determinação, com o mesmo comprometimento, tem uma série de riscos a serem considerados, principalmente na indústria farmacêutica, né? E... naquela época era um boom, assim, do multiplataforma. O Axê não tinha uma vocação ou um propósito de conversar tanto com o público B2C, era um trabalho mais B2B, e a gente começou a despertar isso, principalmente com a participação dos gerentes médicos, levando informação através de vídeo, logo na página de abertura do Axê. Pô, mas você acha que o consumidor vai entrar no site do Axê? Ele digita no Google lá Drauzio Varela e é a informação que ele confia. Né? Só que se você
você faz um produto para quem? Você não faz um produto para o médico. O médico, ok, é o seu ponto de apoio. É o seu ponto de apoio. Mas o cliente final é o consumidor. Ele é um dos seus públicos de interesse. Você tem que falar com ele, né? Então, a gente conseguiu essa reformulação. Tinha uma série de itens de maior interatividade. Todos aqueles aspectos de SEO, né? Para as páginas performar muito bem e para serem encontradas com maior facilidade. Enfim. E o camarote, pô, né, assim, eu tinha a possibilidade de assistir os jogos do meu time, de ir a vários shows e de zelar, assim, por a relação com influenciadores. Sim. A área de marketing era responsável por escolher diretores de hospitais, de grupos farmacêuticos, de drogarias, desculpa, entre outros. E a gente precisava trabalhar ali aquele relacionamento dentro do camarote. Sim. Então, poxa, fiz vários benchmarks, fui conhecer camarote do Itaú, de várias empresas, né? E, assim, assisti shows Metallica, Bon Jovi, Foo Fighters, vi mais de 40 jogos do São Paulo lá, né? Então, assim, foi uma oportunidade incrível, super rica. Que bacana. E o universo corporativo, ele, como você bem colocou, né, ele te propicia coisas além. Porque pelo grau de responsabilidade que ele traz, né, por mais que eu estivesse fazendo comunicação externa, mas o seu público inicial de conversa no universo corporativo é o público interno. Sim. Você precisa trabalhar esse público para que ele venha com você, não só do ponto de vista dele pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer, como também ele tem um potencial para o bem e para o mal. Sim. Se você não trabalha ele pode levar a público hoje, com o ambiente digital, informações que não são as informações que você quer que cheguem em alguns públicos de interesse. E por mais que você tenha uma informação que é extremamente relevante para o ambiente externo, imagina você na sua casa, para sua esposa, para o seu filho, você não contar alguma coisa que você vai fazer e ele descobrir isso através do ambiente externo. Sim, né? Então, assim, tem ali um trabalho muito importante a ser feito. Muito legal. E como é que nessa história toda nasceu o Speaker, a sua agência de comunicação? Bacana. Quando eu deixei o Achei Laboratórios, eu já tinha passagem por Hard News, eu já tinha passagem pelo universo corporativo e me faltava para ser 360 graus a experiência enquanto agência de comunicação, né? E eu achei que ali era o momento, porque eu já tinha uns 15 anos de carreira, já tinha experimentado coisas interessantes e começaram a surgir alguns convites para fazer um trabalho mais específico. A gente sabe que a indicação hoje é algo assim fundamental. Sim. Né? E ainda assim eu tive um belisquinho ali com o Estadão, né? A oportunidade de ser editor de esportes durante uma Olimpíada. Mas já aquela pulga da agência de comunicação já estava formada, eu não queria mais trabalhar de final de semana. E aí surgiram algumas chances de empreender. Né? Uma delas foi justamente na área política, que eu jamais imaginava, né? Ainda por conta de relacionamento, por conta de indicação. Rodrigo Tavares, que foi candidato, que nesse meio tempo, um pouco depois, foi candidato a governador do estado de São Paulo. Ele também tinha estudado no Conselheiro e ele era diretor do PRTB, era uma das principais lideranças do PRTB aqui em Guarulhos. E Levi Fidelis era a liderança principal do PRTB na época, né? Foi candidato a presidente. Exato, um político carismático, até caricato para algumas pessoas, com algumas ideias significativas, outras que careciam de algum nível de modernização, enfim. O homem do aerotrem. Exato, o homem do aerotrem.
E aí o Rodrigo me pediu para conversar com o Levi. Uhum. Pô, ninguém para com o Levi, não tem um assessor de imprensa que ele gosta, tal. Mas, poxa, né? Todo mundo fala super bem de você. Você não quer conversar com ele? Tá, claro, converso. E aí, na conversa que eu tive com o Levi foi bem honesto e eu achei ótimo isso. Não era ainda exatamente o que eu queria fazer, mas eu preferia transparência, que ele jogasse com clareza. Sem criar expectativas Exato. que não vão ser atendidas. Ele falou, Alessandro, eu só preciso que você me abra espaço na mídia. Eu não quero um trabalho de consultoria. Eu não quero um trabalho para aperfeiçoar a minha imagem e reputação. Eu quero apenas a abertura de espaço na mídia. Como eu vou sair candidato e em algum momento eu vou me eleger, o Levi tinha essa crença absoluta que ele ia se eleger, eu preciso do espaço, eu preciso estar lá. E aí a gente começou uma história, 2016, e eu fiquei com o Levi mais ou menos até 2019, e aí surgiram outras possibilidades. Além do Levi, o Rodrigo, que era genro dele, saiu candidato a governador do estado. Nós tivemos passagens incríveis. Depois ele foi candidato a prefeito e depois candidato a vereador em Guarulhos. E essa relação me deu a chance de ser o coordenador da campanha do general Hamilton Mourão, que culminou com ele como vice-presidente da República na chapa com o Jair Bolsonaro. Que foi uma composição, né, do PSL, que era do então candidato Jair Bolsonaro, né? Exato. A composição do PSL com o PRTB na indicação do vice. Exato, e aí... Assim, mas você já conhecia o não conhecia o Mourão, vinha conhecer ele em fevereiro de 2018, quando o Bolsonaro já pleiteava, já começava a intensificar as conversas para que o Mourão fosse o vice. No entanto, o Mourão não queria sair do PRTB, porque o Mourão tinha um relacionamento muito forte com o Levi Fidelis. O Bolsonaro não queria o Levi no contexto, mas o Mourão bateu o pé que queria, que achava justo. Já tinha uma relação de mais de 20 anos com o Levi e tal. A coisa evoluiu e olha como são as coisas. Na quinta-feira, 6h30 da manhã, antes do domingo, que era o último dia para anúncio da chapa. Quinta-feira, 6h30 da manhã, eu toco meu telefone, Levi Fidelis. Alessandro, vem pra cá, que nós vamos hoje fazer uma coletiva de imprensa para anunciar Levi Fidelis com aquela postura dele, né? Inflamada e tal, pra gente anunciar. Jair Bolsonaro, presidente, Mourão vice. Poxa vida. A gente vinha conversando e tal, mas quer dizer então que eu tenho cerca de 6 horas... para fazer uma coletiva de imprensa. Para montar um release e atrair a imprensa de todo o Brasil. Só uma chapa presidencial, só isso. E aonde vai ser, que estrutura que eu tenho, eu tô sozinho, que delícia. Em 6 horas, nós acionamos um mail, eu já tinha algumas coisas preparadas, nós acionamos um mail... Só para relembrar um pouco o contexto desse momento em que se definiu a chapa. Naquele momento, a candidatura do Jair Bolsonaro já estava lá? Já estava nas pesquisas, já estava lá em cima ou não? Já tinha. Ou estava subindo ainda? Já tinha já era um candidato com potencial. Já era um candidato potencial. Ele tinha discussões com outros quatro postulantes a vice. E o Mourão, naquela ocasião, era a quarta opção. Era a primeira desde o começo, mas por algumas negociações e tal, se tornou a quarta. E no final das contas, deu certo, né? Foi no limite, mas deu certo. A coletiva de imprensa foi ótima, foi um sucesso. Óbvio, todos os veículos de comunicação publicaram. Foi uma experiência, assim, eu já tinha feito no Lance textos assim, acabou o jogo de futebol, em 5 minutos você tem que entregar o texto, o resumo do jogo, a visão do jogo, porque precisa ir para o site. Mas fazer uma coletiva de imprensa em 6 horas, produzir um release anunciando os dois, reunir a imprensa toda, e óbvio, você tem uma estrutura também de vídeo, você não imagina a quantidade de coisas que você precisa ver, luz, onde tem tomada, som fazer teste, né? Por aí vai.
E nós conseguimos. E desde então foi dar todo o suporte para o Mourão. Mourão já tinha uma condição de líder consolidada, ele passou por diversos cargos em posição de liderança no Exército. Ele tinha uma facilidade e um prazer de falar com a imprensa, às vezes até falar mais do que deveria, né? Tanto é que quando o Mourão foi para os dois ingressaram nas suas posições de presidente e vice, o Bolsonaro decidiu trocar o assessor de imprensa dele 4 vezes, porque ninguém controlava o Mourão, né? Ninguém controlava. A gente teve algumas ocasiões... mas você não continua atendendo o Mourão durante a campanha? Eu fiquei com ele durante toda a campanha. Tá. Mas em novembro... Mas quem controlava era a assessoria de imprensa do Bolsonaro? Até o final da campanha, cada um tinha o seu assessor e não tinha interferência. Tá. O que tinha era, vamos trabalhar juntos, vamos conversar, vamos alinhar alguns pontos. Passado isso, em novembro, eu cheguei aí para Brasília... observar algumas questões para poder conduzir os trabalhos de assessoria para o Mourão e tal. Mas quando foi em novembro, o Bolsonaro disse, das 150 posições que existem hoje para sua pasta, nós teremos 64. E você vai ficar submetido na época era o Onyx Lorenzoni, que era chefe... Era uma espécie de chefe de gabinete, eu não lembro exatamente o nome do cargo. Porque já havia uma questão de eu quero te controlar, do Bolsonaro, quero controlar você, Mourão. E eu vou escolher quem vai ser o seu assessor de imprensa. Porque eu não quero você tão falante. Né? Então, a gente acabou ficando por ali, né? Mantivemos contato, em algumas ocasiões a gente trocou algumas figurinhas e tal. E, enfim, foi uma experiência prazerosa. Eu me lembro de um episódio de a gente ficar até 4h30 da manhã discutindo, por exemplo, alguns aspectos de diversidade. O Mourão tinha algumas dificuldades com isso. O Exército tinha algumas coisas que, para uma pessoa de 64 anos, mudar algumas formas de ver, de se posicionar, era difícil. Mas, enfim, no final das contas, ele ficou, mesmo com a pecha de um cara inteligente, de um cara preparado, que de fato né? E, enfim, eu torço para que ele siga sempre bem sucedido, porque além de uma pessoa de um caráter excelente, de fino trato, enfim. Hoje ele é deputado, né? Deputado. Hoje é deputado federal. E como é que foi, depois dessas experiências todas, a sua ida para grandes agências de comunicação, né? Para atender grandes marcas. Como é que se deu isso e qual que é a dificuldade e as facilidades em você atender marcas maiores? Que eu imagino que tenha uma série de restrições, de controles, compliance e tudo mais. Como é que foi a sua ida para as grandes agências e quais são as facilidades e dificuldades de atender grandes marcas? Bom, verdade. Quando eu fundei a Speaker Comunicação, e tive aí clientes como... cheguei a fazer branding de contas para Tokyo Marine, para BASF, para clientes de grande porte. Né? Atendi o Mourão, isso catapultou, né, a minha carreira. Mas eu sentia que para eu sair da condição de empreendedor para empresário, faltava o viés de negócios. E eu achava que eu só poderia chegar nesse nível se eu ingressasse nas grandes agências para entender como eles faziam isso. Né? Então, eu resolvi dar um passo para trás, voltei para uma posição de consultor, ingressei em grandes agências, passei primeiro pela CDI, onde eu atendi a PwC, a Price, que é uma grande do universo de consultoria, de auditoria. Tive contato muito forte com gestoras de investimentos, gestoras de grande porte, com mais de 30 bilhões na carteira, no portfólio. Mas eu não consegui, nesse primeiro momento, acessar essas áreas de negócios, a ponto de entender como é que ele faz a captação do cliente. Isso está vindo por onde? Ele vai a algum evento? Como é que era isso? Então eu deixei a CDI
E eu tive o privilégio de ingressar na Impress, que para mim, que hoje é a segunda maior agência do país em termos de faturamento, de pessoas, de clientes, onde foi, sem sombra de dúvidas, a agência de comunicação, eu passei por algumas, e é a agência de comunicação que eu entendo como a mais preparada. E lá, sim, lá eu comecei a ter algum nível de acesso a essas informações, né? Existia um núcleo específico de novos negócios que fazia uma captação orgânica, mas que também entendia muito bem a questão do cross-selling, de você já ter algum cliente na casa e de você gerar oportunidades nesse cliente. Então, você tem um cliente só de relações públicas que te possibilita branded content, que possibilita vídeo, que te possibilita mídias sociais, eventos, o Thought Leadership, onde você prepara o executivo para um posicionamento mais maduro, né? Ao invés de você no LinkedIn ficar somente com a página institucional, você também trabalhar a página daquele executivo, Sim. porque hoje em dia essas coisas têm uma fusão, né? Você enxerga o executivo como uma empresa e vice-versa. Sim, né? E é uma oportunidade incrível ali para ele se fixar como uma autoridade, como referência. E atrair a atenção da imprensa, né? Total. E potencializar negócios. O LinkedIn hoje está muito propício para isso, né? É uma rede mais segura e por aí vai. E ali eu comecei a perceber que gerentes de comunicação poderiam também auxiliar por conta do seu grau de relacionamento. E quando você está numa empresa grande, as indicações elas se avolumam, porque você tem a condição, inclusive, de estruturar parcerias com os próprios clientes. Se você me indicar, eu consigo reduzir um pouco do seu custo aqui, do seu FII mensal dentro desse projeto. Ou não, vamos criar um formato aqui onde você me indicou e eu fechei, eu também te remunero. Sim. Por que não? Sim. Né? Você acaba otimizando aquilo que você já tem na mão, né? Exato. Tudo é network, é relacionamento, né? Então, eu comecei a entender um pouquinho como funcionava isso. Nós que somos profissionais da comunicação, nós somos jornalistas, nós não somos preparados para empreender. A faculdade não traz isso. Né? E eu costumo dizer para os colegas que, assim, hoje, para você, jornalista, ganhar dinheiro, o jornalista que tem a condição, que consegue exercer o papel de empresário, ele provavelmente vai potencializar o seu rendimento. Porque é algo com escalabilidade. Né? Não é você quem vai pôr a mão na massa o tempo inteiro. Você vai ter pessoas pondo a mão na massa para você cuidar do negócio. Então, é um dos caminhos. Né? Então, isso me gerou um certo interesse, foi criando uma maturidade. Depois da empresa, onde eu tive ali a oportunidade de trabalhar com marcas incríveis, né? Eu trabalhei muito com a Wisco, que é uma gestora de seguros. Na época ela era uma gestora de seguros, previdência privada, fundo de capitalização, de previdência e tal, que era uma máquina de fazer acordo com bancos, com grandes bancos. Fez acordo com praticamente todos os grandes bancos, Itaú, Santander, por aí vai. E eu trabalhei com a principal liderança lá, era extremamente midiática. Nós chegamos a colocar ele no Google como o quinto executivo, ou como no setor de busca do Google, quando você digitava liderança corporativa, ele era o quinto melhor colocado. De tanto que a gente trabalhou o perfil dele, seja por meio de artigos, seja por meio do LinkedIn, falando sobre uma bandeira, sobre um assunto que tinha um apelo muito forte. E aí entra o Thought Leadership, a gente construir, consolidar uma pessoa, uma persona dentro de um determinado tema. Então, assim, eu costumo dizer que Deus faz as coisas perfeito, né? Sim. Porque eu poderia ter ficado no Axê, mas aí eu não teria tido a experiência com Mourão. Eu poderia ter ficado com Mourão, mas eu não teria passado pelo atendimento de tantas empresas de grande porte, né?
Depois da empresa, eu fui para o Grupo Burson, não necessariamente logo no Grupo Burson, que é o terceiro maior, mas passando por agências do grupo, né? Então, mais recentemente, eu tive o prazer de atender a Deloitte, que é das 4 maiores, muito provavelmente uma das mais bem estruturadas. E ali, menos com perfil de auditoria e mais com perfil de consultoria, porque o perfil de auditoria trabalha muito com risco, e o risco acaba embarreirando. Nós somos de comunicação, né? Traz uma certa dificuldade. Então, para a consultoria, foi muito mais positivo. E ali você tem uma gama, um universo incrível. Num dia eu estava falando do universo tributário, no outro de sustentabilidade, tecnologia. Pô, né? Difícil até você mensurar a quantidade de áreas que tem lá. Nós atingimos ali mais de 10 mil matérias na imprensa em um único mês. Só de matérias proativas foram mais de 100 matérias, 150 matérias num mês. Ou seja, a cada um dia nós tínhamos 3 matérias de Deloitte na imprensa, 3 matérias provocadas pelo time. Isso assim é mais do que hard news. Exatamente. Então, e te prepara para a vida, porque se você está falando de sustentabilidade, de tributário, de tecnologia, pô, você consegue trafegar por diversas áreas. Por muitas áreas, exatamente. Então, acho que é um pouquinho disso. Hoje eu estou na SP4 Comunicação, né, que é uma agência que está num grupo, que é o Grupo Nexcom, está entre as 10 maiores do país. Estou focado em energia, era um desafio que eu queria curtir, eu queria experimentar, principalmente pelo aspecto da gestão de crise, que é bem sensível, né? Super sensível, e que dentro do leque de coisas, de possibilidades que eu tinha, era algo que faltava. Né? Pô, mas você vai mudar para ficar gerenciando crise, encheção de saco e coisa cheia de risco, né? No limite, o tempo inteiro. A gente que é profissional de comunicação, você quer experimentar. Sim. Né? E aprender, se desenvolver. Então, assim, não vi problema algum. Eu vinha sendo convidado para isso já há 2 anos. Era um setor que eu tinha experimentado de forma breve na empresa, atendendo a Delta Energia. Hoje eu atendo a Casa dos Ventos, que é a maior empresa do setor de energia renováveis, é referência em transição energética, é protagonista no universo eólico. A gente está prestes a anunciar, o mercado já está ciente, a gente está prestes a anunciar o maior contrato com uma empresa de data center do Brasil, um contrato com uma organização, uma Big Tech. O grau de interesse por essa dinâmica é muito grande, a gente tem abordagem assim, de imprensa constantemente, tem alguns debates sobre consumo excessivo de energia, o consumo excessivo de água, que a gente vem mitigando com informação, com muita informação, a gente vem levando muito detalhamento do projeto para a imprensa. É energia eólica, ou seja, você mitiga ali todo o processo de emissão de carbono, então reduz sensivelmente essa pegada de carbono. Vai ser feito com um sistema de refrigeração fechado, que também minimiza muito o consumo de água, mas minimiza muito mesmo. Então, a gente tem a clareza, a percepção de que a gente precisa massificar essa informação, e é algo que a gente vem fazendo. Muito trabalho de posicionamento, porque o universo da energia eólica é um universo que parece um campo acessível. O campo que eu falo é o campo físico mesmo, porque você vê lá, parece um monte de catavento e um monte de área livre. Então eu vou vou fazer uma casinha ali, vou fazer um barraco ali, ou então, né? Então às vezes a gente tem situações de invasão de área, né? E aí você tem que trabalhar essa conversa com as comunidades, com veículos regionais, não só com os grandes veículos, com os tier-ones que a gente chama. Então, e principalmente o ambiente. Hoje eu estou numa agência com um ambiente extremamente saudável, né? E que me possibilita também outros trabalhos. Enfim, eu estou bastante feliz, grato por essa oportunidade.
E vamos ver agora o que o destino nos reserva, né? Muito legal, Ale. Ale, aqui no LupaCast nós temos um quadro, são os 3 toques da LupaCom, que eu faço as mesmas 3 perguntas para todo convidado que vem aqui. Eu queria fazer para você também. Eu queria primeiro saber de você um erro de comunicação que te ensinou muito. Poxa vida, eu acho que mais do que trazer um erro cometido, eu vou pelo campo da escutativa. Uhum. Nós somos jornalistas e nós temos por hábito muito falar, o comunicar. Uhum. E o nosso maior instrumento, embora comunicar seja importante por conta de relacionamento, é o ouvir, é a escutativa. E principalmente a gente ter percepção também do que não é verbal. Como é que o corpo da pessoa está falando, como é que ele está se comportando, e como é que ele está reagindo. Uhum. Né? Será que a gente conseguiu estabelecer um rapport? Sim. Né? Então eu acho que um ponto de atenção profissional de comunicação está aí. Escutativa. É bom trabalhar esse aspecto. Tem uma pergunta que vai muito na linha do final dessa tua primeira resposta, que é uma dica de ouro para quem está começando na profissão. Para quem está começando na profissão. Nunca ponha a sua credibilidade em xeque. A credibilidade é o maior valor do profissional de comunicação. O dia que a pessoa não confiar mais em você para contar uma determinada história, provavelmente você não vai estar mais por lá. Uhum. Então, avalie muito o risco que você vai correr, ser usado para alguma coisa. Se 90% tiver a favor, mas 10% ainda tiver contra, desconfie e avalie se vai em frente. Bacana. Um conteúdo que todo comunicador precisa consumir. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta faz uma diferença fundamental. Eu vim descobrir isso mais na reta final agora dessa minha trajetória. Queria muito que tivesse sido antes. Porque ela endereça discussões, debates. Você consegue entrar em conflitos, mas de uma forma a fazer valer o seu ponto de vista, sem necessariamente causar ainda mais conflito. Mais problema, né? Uhum. Então, a inteligência emocional ajuda muito. Então, 2 dicas aí, até de leitura, ou de busca na internet, Sim. de vídeos. Inteligência emocional e comunicação não violenta. Muito bacana. Ale, caminhando aqui já mais para o final, eu tenho um ping-pong para encerrar o LupaCast, que são perguntas curtas, respostas também curtas. Primeiro eu queria saber de você um livro que te transformou. Cara, eu sou terrível para nome de livro e de filme. Não lembra? Sou terrível. Mas já que a gente falou de comunicação violenta, tem um livro cujo nome é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, que vale a pena a leitura. Vale muito a pena. Um conselho que você nunca esqueceu. Nossa senhora, são tantos. Eu acho que primeira coisa é respeito. Um jornalista ou uma jornalista na sua lista de inspirações profissionais. Clóvis Barros, que é um professor de comunicação da USP, comunicação voltada para ética. A gente não tem muito debate sobre ética na universidade, mas é um ponto de suporte para a nossa carreira muito importante. Convido todos a um olhar mais dedicado à ética e convido a assistir as palestras do Clóvis, não só pela conversa que ele faz, pelo conhecimento que ele compartilha, mas pelo grau de humanismo e de verdade que ele traz. Legal. Ele é extremamente divertido nas palestras dele, parece que é uma pessoa comum, e quando na verdade é uma pessoa com muito conhecimento e que você fala, caramba, esse cara é como a gente. Uma marca que se comunica bem. Uma marca que se comunica bem. A gente tem aí diversos setores produtivos que vêm se comunicando bem. Eu ia falar o Itaú, né? Mas o Itaú agora deu uma derrapada. E também não posso falar Ruffles, né? Porque também deu uma derrapada recente, acho que você deve lembrar, né? Quem não teve oportunidade de acompanhar, né? O Itaú acabou de demitir, acho que cerca de mil funcionários, né? Por conta de produtividade, numa situação delicada. E Ruffles acabou sendo um nome que viria a compor o nome do Largo da Batata.
mas a área de comunicação e de marketing esqueceu de consultar o jurídico. Não era possível fazer isso porque a legislação do município não permitia você fazer propaganda com nome num bem público. Tanto é que você tem os nomes em diversos metrôs e ninguém faz propaganda com relação a isso. Sim. Né? Unilever, eu acho que a Unilever conquistou o coração, é marca referência e não é só pela qualidade do seu produto, é justamente pela forma como se comunica. Comunicação é presença, recorrência e qualidade. Né? Se você unir, e geralmente as pessoas acham que é só comunicação. Né? Quando você vai fazer Thought Leadership no LinkedIn, mas é só a gente escrever conteúdo, né? Não, não é. 33% hoje é conteúdo, 33% é interação, você tem que interagir com a sua rede, fazer comentários e promover o debate ali dentro da plataforma, e 33,33% é conexão, é a ampliação da rede, capacidade que você tem de ampliar a sua rede. Então, para isso, não basta só a narrativa, não é só a comunicação, é a comunicação, é a presença e a recorrência dessa presença. Óbvio, em espaços onde o seu público de interesse está. Muito bacana. O lugar perfeito para se desligar e recarregar. Cara. Hoje, para mim, é Santos. Cidade onde eu vivo. Santos é uma cidade plana, muito bem estruturada, e que possibilita a atividade física com segurança, o deslocamento em geral com segurança. Mas você não entra na água no Mar de Santos e ainda assim é Santos? Não, realmente eu não entro na água porque, como a maioria das pessoas sabe, tem um fluxo ali por conta do porto muito grande, então eu prefiro entrar em outras cidades. Mas Santos hoje me traz a calmaria pelo fato de eu poder praticar minha atividade física ao ar livre em qualquer lugar da cidade, óbvio, ali na região da praia. E isso para mim é um valor inestimável, com segurança. E para fechar, se você pudesse voltar no tempo e falar com o Alessandro novinho, começando, pensando no futuro, o que você diria para ele? Caramba, eu diria não faça jornalismo. Não, quer dizer, peraí, vamos com calma. Eu diria assim, quem dera eu tivesse a sorte de ter sido lapidado, preparado, né? E de poder recorrer a mais pessoas com conhecimento. Porque eu acho que o profissional do jornalismo, ele é um profissional que tem ali um viés de inconformismo, de idealismo, de justiça. E isso leva ele a ser um cara muito proativo, de pôr a cara para bater, de se arriscar. E quando você tem pessoas que já vivenciaram coisas pelas quais você vai passar, você tem muito mais chance de se tornar qualificado e não cometer alguns equívocos, né? Então, eu acho que se eu tivesse ouvido, ou profissional em geral, que queira ouvir e que se permita ouvir mais pessoas qualificadas, provavelmente já teria voado mais longe do que eu voei. Bacana. Ale, obrigado por ter dividido um pouco da sua história com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, né? Você sabe que a gente tem uma relação aí de admiração recíproca. Torço super para você nessa sua frente de empresário. Torço pelo programa e agradeço mesmo a oportunidade. Muito bom estar aqui contigo. Obrigado, Ale. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado ao Rafael que comandou aqui a nave. Lembrar você de seguir as redes sociais da Lupacom, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela, de você se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite o programa, acionar o sininho de notificações para saber toda vez que tiver um novo episódio aqui no ar. Compartilhe, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, mande sugestões de pauta, a sua opinião é sempre muito importante para todos nós. E você sabe que release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.